A crença é, na verdade, a aceitação e encontrar valor na aceitação da nossa verdade real. E a verdade nos constrói de tal maneira que vivemos sem medo. Porque I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Eu tô animado, você tem uma energia incrível. Logo quando a gente se conheceu recentemente, você tem um brilho incrível e uma energia muito boa. Sinto que tem muita verdade em você. Mas eu sei que nem sempre essa verdade existiu, né? Eu sei que você passou por muitos desafios no início da adolescência. E eu tenho curiosidade, qual é a maior insegurança que você teve que superar, especialmente sendo criada numa igreja com um pai que é pastor, uma grande personalidade? Qual foi a sua maior insegurança que você teve que superar com tudo isso? Não, eu adorei. Acho que a maior insegurança é também o que se tornou minha maior força. Mas é basicamente que eu não me encaixava onde achava que deveria me encaixar. Crescer com T.D. Jakes como meu pai, nem sempre me sentia à vontade na igreja. Não faz muito tempo, eu fiz um episódio de homenagem na DMX no meu podcast. Isso te dá uma ideia do tipo de música gospel que eu preferia. Não me sentia como se me encaixasse na igreja, mas obviamente não sou uma bandida totalmente no coração. Realmente não sentia que havia um espaço para mim em qualquer lugar. Agora, avançando no tempo, e é por isso que criei um espaço para mulheres diferentes que eram como eu. Você sentia que não se encaixava no espaço que Sim. existia? Sim. Então você disse, eu vou criar um espaço e as pessoas entraram nele. Qual o maior desafio que as mulheres enfrentam hoje, na sua visão? Acho que até mesmo mulheres que você pensaria que tiveram tanto sucesso que deveriam encontrar valor onde estão na vida, ainda lutam para receber a vida que vivem. E, certamente, mulheres que tiveram desafios como eu se perguntam se há alguma maneira de terem valor com os pedaços quebrados que lhe restaram. Quando você se sentiu mais despedaçada? Quer a história completa? A história Ok. completa é... Eu já fui casada antes. E eu... Quantos anos tinha? 19 anos de idade quando me casei e 23 quando me divorciei. Em um ponto desse casamento, houve alguma infidelidade. Ok, aqui estamos, essa é a School of De Greatness. que lado? Do lado dele. Do seu lado houve infidelidade. Agora ele tá entrando Estou prestes nisso, né? a contar a história toda. Houve infidelidade do lado dele e houve esse momento em que algo aconteceu. Não vou entrar em detalhes, mas chamaram a polícia por minha causa. A garota surtou, ok? Surtou. Ok. Surtou. Surtou no sentido de gritar, brigar, socar. Eu peguei meu carro e bati repetidamente em outro carro. Aqui vamos nós, School of Greatness. Uau. Quantos anos tinha? 22. Uau. 22. Pra frente, pra trás, pra frente, pra trás. Repetidamente. Chamaram a polícia por minha causa porque eu não parava. O problema é que eu tenho 2 filhos. Eles não estavam no carro. Era por volta das 11 da noite. Isso aconteceu em nossa garagem porque a garota estava na nossa casa. Aqui vamos nós. Você nem estava preparado, mas ainda assim estamos aqui. Chamaram a polícia por minha causa e o policial perguntou: o que aconteceu? E eu disse: bem, meu marido trouxe a namorada para nossa casa e eu não soube como lidar com isso. É engraçado, olhando em retrospecto, mas eu estava no DMV. Eu não tinha família por perto, me senti tão vulnerável que não tinha para onde levar meus filhos. Eu senti essa violação. E eu tive que ir ao CPS depois disso. O policial não me prendeu. Isso é o quê? Serviço de proteção à criança. Ok. Eu estava saindo dos serviços de proteção à criança, onde basicamente faziam perguntas sobre minha rotina, o que mais gosto nas crianças. Estavam me entrevistando para determinar se sou uma boa mãe ou não. Então... Nossa. E Naquela noite ou semanas depois? eu tive que agendar ou teria que ir ao tribunal. Agora, você está falando sobre alguém que engravidou aos 13 anos, sendo entrevistada quase 10 anos depois para determinar se é ou não uma boa mãe. Esse é meu maior medo, meu bem na minha Deus. frente. Vou ser uma boa mãe? Eu estava falando com esse representante do Serviço de Proteção à Criança. Eu não sei como vocês os chamam. Eu saí do escritório e disseram, ok, entraremos em contato e faremos o acompanhamento se necessário. Eles nem fizeram, mas quando saí daquele escritório, foi quando me senti mais quebrada do que nunca. Esse é o momento em que pensei, não posso continuar vivendo assim fora do casamento.
vivendo como uma mulher que não sabe quem é, que não tem limites, que não tem fronteiras, cuja única emoção é a raiva. Não senti nada além de raiva. E foi quando quis começar a trabalhar em mim mesma. Eu posso me identificar com o fato de sentir muita raiva e não saber qual é o propósito, por que eu tô aqui, eu não consigo mais viver assim, estar num estado de reação. E não é divertido. Não é. Eu sorrio agora porque eu sei como a história termina, mas naquele momento não tem nada de divertido nisso. Quer dizer, você tem 23, 2 filhos, vê seu marido te traindo com uma outra mulher. E se eu tivesse 23 e isso acontecesse comigo, eu também não saberia como reagir, né? Provavelmente teria raiva, brigar, gritar. Essa seria a resposta normal que se pode esperar, né? Como alguém aprende a desenvolver ferramentas e habilidades emocionais para ir além? Ok, o que aprendi é que eu não estava só chateada com o incidente. Eu estava chateada toda vez que tentava criar essa imagem da minha vida e ela continuava sendo despedaçada. Que imagem? Essa imagem de não ser uma garota que engravidou aos 13. Quem quer que você pense que essa garota é, não sou eu. Olha, eu fui para a escola. Olha, eu casei. Eu tentava consertar essa imagem de mim mesma. As ferramentas emocionais para mim se resumiram a perceber que o casamento e até mesmo a gravidez eram um fruto, mas não eram a raiz. Eram fruto das minhas inseguranças, eram fruto do meu medo, eram fruto do sentimento de que eu não pertencia, mas não era a raiz. Qual é a A raiz? raiz era esse sentimento de que eu não pertencia e precisava que alguém me dissesse, você pertence aqui. Fosse como uma adolescente ou como uma mulher adulta, eu te quero, é aqui que você pertence, é aqui que você deve estar. Eu continuava esperando que alguém respondesse essa pergunta para mim, onde eu pertenço? E se ninguém responder isso pra você? E se ninguém disser você pertence? Para mim, encontrei a resposta na minha fé. Porque toda a premissa da minha fé, como cristã, é que você pertence aqui porque Deus criou você e o colocou nessa terra. E ainda assim é difícil entender, tipo, ok, há milhões e bilhões de pessoas ao meu redor. Então, por que isso me torna especial? Por que alguém se importaria? E ainda assim me rendendo a isso como verdade. E me perguntando, bem, e se eu decidisse? Se eu simplesmente escolhesse tentar acreditar nisso um dia como verdade, como seria a minha vida? Que decisões eu tomaria? Como me apresentaria ao mundo? Era realmente como se eu estivesse só experimentando. Vou experimentar essa verdade. Veja como Só se veja, sente, né? veja quem eu me torno. Pois é. E isso, pra mim, é o que acontece na fé em geral. É como se eu estivesse experimentando. Eu não sei se acredito plenamente nisso. Mas vou entrar em uma fé que não entendo completamente e ver como ela se encaixa na minha vida. Vou fingir que fui feita com temor e maravilha e vou tomar decisões a partir dessa postura do coração. Vou fingir que não sou aleatória e que minha vida tem propósito. Vou ver como me apresento ao mundo como resultado disso. Comecei a amar a pessoa que estava me tornando quando acreditei que eu era mais do que tinha acontecido comigo. Como amamos a imagem de um passado que a gente não se orgulha? Como a gente não vira refém da nossa dor? Você está realmente abordando algo que eu entendo bem. Porque muitas vezes, quando olhava para minha gravidez na adolescência, eu sentia uma vergonha profunda. Vergonha de uma parte da minha identidade. Isso é verdade. Isso é quem eu sou. Passei tanto tempo tentando não ser a garota que engravidou aos 13 anos, mas eu sou a garota que engravidou aos 13. É minha verdade. Você tentou esconder. Em minha mente, emocionalmente, eu sentia que queria me separar dessa ideia de que isso é quem eu sou. Mas é uma É uma parte parte de você. de mim. Eu estava vivendo dividida. O perdão, para mim, veio de não julgar aquela garota que engravidou aos 13 anos. Isso veio de abraçá-la. Abraçá-la. Foi mais difícil pra você se perdoar ou seu marido? Não você por bater o carro, né? Eu não senti nada sobre isso. Eu não senti. Mas a si mesma pela gravidez aos 13 anos. A mim, pela gravidez aos 13. Mais difícil. Sim. Por que é mais difícil perdoar nós mesmos, em geral, do que outra pessoa? Porque não é à toa. Esse não foi um bom casamento de ambos os lados. Você entende o que eu quero dizer? Não estava foi um certo. bom casamento. A coisa mais bonita que surgiu disso é uma menininha, mas não foi um bom
Eu não fui boa pra ele não foi bom pra mim. Eu falava coisas loucas pra ele, coisas que nunca diria na School of Greatness, coisas que nunca diria agora, entendendo o quão delicada é uma pessoa. Era tóxico em geral, mas eu provei meu próprio veneno e assumo a responsabilidade por isso. Quando escrevi sobre e falei sobre isso no passado, assumi a responsabilidade. Foi mais fácil perdoar isso, porque eu percebi que isso era um subproduto de eu não ter me perdoado pela situação original. Certo. Eu tô curioso. Eu ainda não tenho filhos e você tem 6. Quer dizer, eu não preciso falar sobre o seu pai, né? Não se trata sobre ele, mas como foi crescer numa comunidade onde seu pai está pregando certas coisas que talvez você sentisse que não estava cumprindo. E agora que você está falando a mesma linguagem que ele, como é que você cria os seus filhos para viverem de acordo com isso e não cometerem erros por conta própria? Eu não sei, como é que você faz Bom, isso? acho que é como esperar que um filho de dentista nunca tenha cárie. Eles vão querer comer Eles vão, sorvete, né? entende? Então, É interessante. acho que a remoção da pressão de que você tem que fazer isso. Eu quero dizer, a ideia de que o cristianismo em geral é fazer tudo perfeito. Acho que é por isso que muitas pessoas lutam. É muita pressão. E a premissa de tudo isso é que não podemos atender a essa expectativa. Então, precisamos de alguém para vir e nos ajudar a nos livrar dessa ideia de que podemos viver perfeitamente. Nunca vamos fazer isso perfeitamente. Então é como eu vivo com esse espinho do meu lado? Como me esforço para melhorar? Como faço as pazes com o fato de que sou um trabalho em andamento? Acho que em algum lugar perdido na tradução da religião está a ideia de que você nunca vai errar. E é aí que acabamos perdendo as pessoas. Eu não tenho pressão para que não errem. Eu pressiono para que eles aprendam como voltar ao caminho quando se desviarem. Interessante. Eu acho que o julgamento de precisar ser perfeito vindo das pessoas é o que afasta as pessoas, Sim, né? porque quem tem tempo para isso? A vida é muito difícil. Eu tenho muitas complicações e, em alguns casos, muito trauma para pensar que vou entrar nesse espaço e fazer tudo da maneira certa. Jesus disse, vire a outra face. E isso não é realmente... não é bem a minha praia. Qual é... Qual é o maior trauma com o qual você ainda lida? Que talvez tenha começado o processo de cura e você está melhorando, mas é como se fosse um gatilho para você. Talvez não esteja batendo carros em alguém, mas é como... Cara, não é legal. Sabe... Não sei se tem um incidente específico que me afeta, mas eu acho que é o resíduo de não poder me defender. Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. É melhor você fazer essas perguntas. Acho que ter clareza, né? emocionalmente, porque eu acredito que o resíduo disso se manifesta na minha vida e eu tenho que advogar pelos meus sentimentos. Porque quando fiquei grávida, senti que tinha feito algo errado. Isso não é apenas algo errado na igreja. Porque se você faz algo errado na igreja, há outra comunidade que vai te abraçar. Quando você é uma mãe adolescente, não há outra comunidade que fala, amamos mães adolescentes, entende? Por favor, tenha outro bebê, adoramos. Eu não tinha para onde ir no mundo que não me julgaria, ou na igreja que não me julgaria. Por isso, foi algo que eu fiz de livre vontade. Ninguém se aproveitou. Eu senti que não podia ficar magoada com isso. Não podia ficar quebrada por causa disso. Eu tinha que deixar os outros sofrerem. E tinha que ficar aqui com meus sentimentos. Mas eu estava magoada, triste, decepcionada. Agora, mesmo como mulher, tenho que aprender a advogar pelo meu direito de ter sentimentos, mesmo que tenha feito algo errado. Mesmo que tenha sido sua decisão, Sim, né? exato, certo. É difícil aos 13 desenvolver a capacidade emocional de se expressar e se sentir de uma maneira saudável. Você não tem E ferramentas, então você né? tem que parar, porque quando você agora é um pai, você não é capaz... Porque eu suponho, eu não sei, nunca tive 13 anos e não tive um filho, mas eu suponho que entre os 13 anos e a idade adulta você adquire essas ferramentas. Eu sinto que emocionalmente me fechei aos 13 e tive que trabalhar para me abrir de novo. Você se sente mais aberta agora? Eu tô. Mas não sei como me sinto sobre isso. Eu tenho uma roda de sentimentos
E Uma roda uma de roda de sentimentos? sentimentos. O que isso Aham. significa? É uma O roda. que é isso? Tem feliz. Feliz, triste. Então, uma E vez que vai escolhe rodando, um, né? ele mostra todos os diferentes, porque Aham. meu vocabulário emocional é limitado. Outro dia, eu me senti feliz, mas não sabia por quê ou o quê. Então, tive que seguir a roda. E a roda para feliz me levou a valorizada e respeitada, que eram muito estranhas para mim. Ter palavras que me fazem sentir valorizada, especialmente depois de lutar com o meu valor, foi interessante. Minha reação inicial foi, eu não quero isso, e depois pensei... Você não quer se sentir Essa valorizada? foi minha resposta inicial, baseada no medo. Acho que é o resíduo do trauma erguendo uma barreira. Mas eu tive que trabalhar para dizer, não, essa é a sua vida. Essa é a sua verdade. Ainda estou me orientando emocionalmente. Quando você se sentiu valorizada, isso pareceu Com estranho? certeza. Não que eu nunca tenha me sentido valorizada antes, mas nunca consegui conectar o que estava sentindo com a ideia de ser valorizada. Quando você se sente mais valorizada? Quando meu marido fala comigo. Quando ele fala com você Quando sobre ele qualquer me coisa, olha, quando ele conversa comigo, ou só quando ele diz qualquer coisa pra mim. Como você aprendeu a desenvolver sua autoestima, independentemente do que ele faça, do que seus filhos façam? Como você faz isso sozinho? Eu me divorciei e voltei pra casa dos meus pais e... Você não matou ele, Não, né? não, Ok. não. Tudo deu Ok. certo. Eu não fui pra prisão, mantive seus meus filhos. Voltei pra casa dos meus pais, comecei a reconstruir a partir daí, realmente de dentro pra fora. Me apaixonei por mim mesma, sabe? Porque acho que estava tão desinteressada em quem me tornei, que quando finalmente saí desse casamento, eu comecei a confrontar meu próprio veneno. Estava tão apaixonada por mim mesma e pela minha vida e pelos meus filhos. Eu consegui comprar uma casa sozinha, acabei chegando ao ponto em que queria estar, sendo uma boa mãe e cuidando dos meus filhos. Eu estava feliz comigo mesma, cuidando da minha saúde, do meu corpo. Me senti tão valorizada por mim naquela época que quando meu marido entrou em cena, ele só ecoou o que eu já dizia para mim mesma. Acho que chegar a esse ponto por conta própria teve muito a ver com o auto-perdão e depois começar a trabalhar em direção a uma vida que parecia verdadeira para o meu potencial e meus sonhos. Entende? Como você tirou o veneno? Acho que a primeira coisa é reconhecer que ele estava lá. Porque você não estava reconhecendo que isso é o que aconteceu, Certo. bloqueando, dissociando. Exato. Agora, como foi esse processo? Tipo, ok, vivi a vida até agora. Qual a conversa que você teve consigo mesma? Ou você fez um diário, você estava rezando, se conectando com Deus, você estava conversando com seus pais? Eu fiz muitos registros em diários, comecei a blogar, deixei o veneno falar. Não é interessante como quando a gente guarda nossa vergonha, o veneno cresce e se expande? É como se no momento que a gente compartilha a vergonha, seja pra gente por escrito ou com um amigo, a gente libera isso, né? Foi exatamente o que aconteceu. Eu dei voz ao veneno. E E qual era a voz? ela dizia, você não tem valor, você é repugnante, você nunca terá propósito, ninguém nunca vai te querer, ninguém nunca vai se orgulhar de você. E eu deixei o veneno falar. Esses eram meus pensamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, dos 13 aos 23 anos. Isso são 10 anos de veneno. Você continuava dizendo, não tenho valor, ninguém vai me valorizar, Essa ninguém vai me ideia amar, ou... de tipo, tô orgulhoso de você. Eu nunca tive pensamentos positivos em relação a mim, nunca. Meu pai costumava dizer, você é inteligente, e eu rejeitava porque pensava, garotas inteligentes não engravidam. Então, Se eu era inteligente, por que eu fiz isso? Quando finalmente comecei a deixá-lo falar, cheguei a um ponto em que tive que me perguntar por quanto tempo vamos receber isso como verdade. E então, eu escreveria no blog, eu colocava isso pra fora. Ninguém sabia na época que eu estava grávida ou que tinha engravidado. Claro, as pessoas sabem agora, mas eu escrevia tudo isso. E então, no final do blog, eu falaria como se um amigo estivesse falando comigo. E, bem, foi através desse processo que eu tinha algo para responder ao veneno.
E então passou de sussurrar de volta para o veneno para elevar a minha voz, até que o veneno tivesse que se calar, porque a fé estava falando. Peraí, por 10 anos o seu diálogo interno foi baseado em veneno. A base não era boa o suficiente, você não importa, você não é valorizado, você não é inteligente. Quão importante é o diálogo interno para você agora a fim de desenvolver e aumentar a autoestima? Ok, nas escrituras, fala-se sobre ser transformado pela renovação da mente. A renovação da minha mente foi o que aconteceu naquele momento. À medida que minha mente foi renovada, eu fui transformada. E essa transformação é por isso que outro dia, quando me senti valorizada, inicialmente rejeitei isso, deixei minha mente renovada dizer, em vez disso, receba. Permita que penetre nas partes da sua vida que nunca ouviram isso antes e não estavam cientes o suficiente para receber. Mary J. Blige diz que não tem filhos porque precisava cuidar de si mesma. Sinto que, de muitas maneiras, a forma como me sinto falando comigo mesma, em alguns casos, é como se estivesse cuidando de mim mesma. É engraçado, né? Eu tô sem meu celular, mas no meu celular eu tenho trabalhado com um coach e um terapeuta espiritual também que tem me falado pra eu ter uma foto de quando eu era criança no meu celular, com 6, 7 anos. Eu tenho uma foto no meu celular, eu te mostro depois. E pra mim, sempre que sinto aquele gatilho surgindo pra cuidar de mim mesmo e reconectar e dizer, ei, você tá seguro, tá tudo bem, você não precisa ter medo disso, não precisa reagir. Você pode cuidar disso, eu tô aqui pra você, né? Essas coisas que a gente não aprende, essas ferramentas de como se cuidar, né? É desafiador. Eu só consigo imaginar ter filhos e não ter as ferramentas pra cuidar de nós e depois tentar cuidar de outra pessoa, Claro né? que sim. Eu imagino que devia surgir o dia inteiro pra Duas você. coisas. Eu não sei se as gerações anteriores tinham as ferramentas e... De forma De nenhuma, forma só a alguma. reação, né? A raiva, Isso mesmo. o medo. É. E eu acho que por causa do machismo tóxico ou o aumento das mulheres no ambiente corporativo, tínhamos tantas coisas diferentes com as quais nos preocupar que... Como você se sente? Filho, por favor, vamos falar Você sobre tava isso tentando depois. dizer muita coisa agora, né? Exato. Isso não aconteceu com as gerações anteriores, mas o que eu direi é o seguinte. Eu acredito que não importa quão bom tenha sido o cuidado parental em sua vida, que há uma dor dentro de todos nós. Agora, isso pode ser algo pequeno, como uma dor de cabeça, ou pode ser uma perna ausente. Depende do que você passou na vida. Emocionalmente. Sim, de alguma forma. Eu acho que chegar a um entendimento de que haverá uma parte de mim, e mesmo para mim como mãe, haverá uma parte dos meus filhos que eu não vou ver, que eu não vou perceber. Vou dar 100% nisso, mas ainda haverá momentos. A vida ainda vai ter que engoli-los, e no processo de fazer isso, eles podem sair feridos. Isso é parte do que eu pensei. Mesmo quando eu era mãe solteira, é que então meu trabalho não é protegê-los do mal. Eu vou fazer o melhor que posso, mas percebo que eles vão passar por algum mal. Eles vão à escola, vão estar perto de pessoas, colegas, quem sabe o que vai acontecer. Meu papel é mostrar a eles como se recuperar do mal, como Isso curar. é tão real, é tão real. Eu sinto que não importa o quanto a gente cria segurança para os nossos filhos. De novo, não estou agindo como se eu fosse pai, eu não sou, mas não importa o quanto a gente cria segurança, vai ter gatilho, ferida, dor, que eles vão sentir por esportes, música, amigos. A gente não pode proteger os nossos filhos o tempo inteiro, né? Mas você acabou de dizer que você pode ensinar ferramentas para poderem se recuperar, como navegar por esses sentimentos e como expressá-los de maneira saudável. E eu acho que é nossa responsabilidade como pais e seres humanos, né? Acho que irrito meus filhos porque eu fico, vamos analisar o sentimento. Vamos falar sobre sentimentos, né? Me Vamos diga como processar está se isso. sentindo. De maneira saudável. Eu acho que é melhor do que gritar e ficar enfurecido, né? Quer dizer, tem momentos que você sente toda a gama de emoções e fica com raiva, mas, no geral, isso é veneno. Eu concordo. Em geral. Eu vou dizer, uma das coisas que eu percebi imediatamente sobre meu marido, o Torrey, com quem sou casada há 7 anos, quando nos casamos, nós somos uma família mista com 6 filhos. Ele tinha 3, eu tinha 2, e temos um juntos. Foi assim que chegamos aos 6.
Mas quando ele estava criando seus filhos, se ele tinha um dia ruim e estava muito agitado ou muito durão, ele se desculpava com eles. Eu pensei, não nos desculpamos com crianças. Não, só deixamos superarem. Damos sorvete. Cara. Ele disse, não, tá tudo bem. Se desculpar com seus filhos. Eu não consigo lembrar de um momento em que meus pais se desculparam comigo. É assim que você faz o que eu digo, vá pro seu quarto, essa é a lei, Com né? certeza, e mesmo que eu esteja errada, engole. Eu estou certa. Meu marido me ensinou o poder de se desculpar com os seus filhos. Mesmo quando você tem aqueles momentos em que talvez perca a paciência, reaja muito rápido ou não reaja na melhor versão de si, não subestime a capacidade de voltar atrás e consertar com um pedido de desculpas. E o que você aprendeu sobre si mesma como mãe a partir do que testemunhou quando criança, com alguém em destaque, agora que você está em destaque? Tem coisas que você quer ter certeza de fazer para poder apoiar a evolução dos seus filhos, para que eles não tenham que estar a essa altura da grandeza da mãe, da pressão da atenção que a mãe recebe, mas permitindo que eles sejam eles mesmos da melhor maneira? Há algo que você aprendeu com isso, até onde você está agora e transmitindo Eu vou isso? responder, vou fazer de uma maneira mais longa. Ok, me conte. Quando eu tinha 7 anos, nos mudamos de West Virginia para Dallas. Em West Virginia, havia 50 famílias que faziam parte da comunidade da igreja. Não era muito grande. No nosso primeiro domingo em Dallas, 1.500 pessoas se juntaram à igreja. 1.500 no primeiro domingo. Elas se juntaram? Já era uma igreja de 1.500 pessoas? Foi isso. ou- Esse é o nosso primeiro domingo. Qualquer um que queira pode vir. E 1.500 vieram. Como ouviram falar disso? Rádio, outdoor. Ok. Seu pai já era conhecido na época? ou... Quer dizer, ele estava na TVN, que é uma televisão cristã. Entre isso e o rádio, as pessoas sabiam quem ele era. As mega igrejas recebem muitas críticas porque há muitas pessoas lá. E o prédio é tão grande. Mas quando 1.500 pessoas se juntam num domingo, é tipo, meu pai pode pregar 8 vezes, ou podemos conseguir um prédio grande para que todos possam vir. Você consegue 50 mil de uma vez? Mas tanto faz, enfim. 1.500 pessoas se juntaram. O que eu aprendi, ou o que eu percebi naquele momento, foi uma separação instantânea deles e de... Dos pais, Sim, com seu certeza. pai. Porque em West Virginia eu sentava ao lado da minha mãe na igreja. Em Dallas, eles sentavam num palco e nós sentávamos nos bancos. E assim essa separação instantânea eu senti agora. Foi a primeira vez deles fazendo isso, tentando sobreviver. Nós aprendemos com eles. Uma das coisas que eu aprendi é manter meus filhos perto de mim. À medida que nosso ministério e plataforma crescem, nós fazemos turnês. Nossos 4 filhos mais velhos vão conosco. Nossos 2 mais novos agora têm idade para nos acompanhar, mas tento mantê-los perto. Na igreja, sentam comigo. Quero que se sintam parte disso, não só peças disso. Não separados. É interessante. Isso é inteligente, né? É sábio. Eu tô tentando. Quais vocês acham que são os seus maiores erros que você comete atualmente, dos quais você tá ciente? Eu não sei se tô ciente deles. Talvez ela saiba, né? Seu marido saiu te mandando mensagens tipo isso, Eu não sei isso. se eu tô ciente, porque... Eu e meu marido estávamos conversando sobre isso outro dia. Eu não sou nada confrontadora. Nada. E... Então... Eu tô só imaginando o carro, velho. Desculpa você. Não Agora, sou essa versão confrontadora, de não. mim não é Pois confrontadora. pois é. Eu vou dizer que quando se trata de comunicação, eu não quero dizer confrontadora, nem Certo. mesmo com raiva, porque há uma confrontação que é saudável, né? Eu não tenho habilidades saudáveis de confrontação. O que você tem? Eu fico em silêncio, ou viro a mesa de Evitando. cabeça para baixo. Uau. É. Ou você fica frustrada Estou aprendendo, ou tenho uma evita roda de isso, é? sentimentos, né? Vou de 0 a 16. Com as crianças, se elas fazem algo que sei que não está certo, eu não as confronto sobre isso. Eu acho que uma área em que estou aprendendo e crescendo agora é ser mais confrontadora de maneira saudável. Quando eu vejo que elas estão fazendo algo de errado, se vejo minha filha subir as escadas com alguns chips e ela não deveria estar comendo, talvez eu pegue os chips da mão dela, mas não sento para conversar sobre por que quebrou uma das regras. Eu não faço isso. Eu só pego os chips dela.
Você não tem tempo pra Garota, isso, por né? favor. Você tem 6 filhos, tem um negócio, tá tipo, eu Sem não tenho tempo. tempo. É. Mas isso não é bom, porque eu preciso chamar a atenção deles pra que saiba que eu sei que você tá por aí fazendo as coisas que não são certas. Traga as regras. Exato. Eu sinto que te dei tanto pra trabalhar que você não sabe por onde começar. Não, eu tô empolgado. Quero voltar pra sua autoestima, porque você disse que as mulheres precisam de maior apoio com isso, a desenvolver essa autoestima, né? Ou uma das Com principais certeza, coisas. agora vou dizer que nossa sociedade desempenha um grande papel nisso, quando não temos salários iguais. Isso já diz que não sou tão valiosa quanto o valor dos meus colegas. Quando temos que trabalhar 2 vezes mais para apenas obter o básico de um salário, acho que isso comunica algo. Quando nosso valor se resume à nossa imagem corporal, o tamanho que somos e como nossa pele e cabelo parecem, há muitas coisas que automaticamente dizem, é assim que determina o seu valor. Não adicione outras questões emocionais tóxicas que você possa ter, porque a partir daí, onde me encaixo? Como alguém continua aprendendo a desenvolver isso mesmo quando as coisas não são justas e as coisas ainda não são iguais e as coisas ainda não estão onde poderiam estar? Como uma mulher aprende a desenvolver isso por meio de um diálogo interno, Para outras mim, coisas? minha autoestima, como disse, começou quando eu estava apenas experimentando minha fé. Isso se tornou uma conversa tão íntima entre mim e Deus, onde essa reflexão das ideias e visão dele para a minha vida começaram a ser algo que comecei a buscar. Eu digo isso para dizer que acredito que precisamos acreditar em nosso valor. Como a gente acredita nisso? Se tudo diz que a gente não vale nada. Isso é tão... ok. Por 10 anos você não acreditou nisso. E por um longo tempo na minha vida, eu também não. Eu sei que muita gente que está ouvindo ou assistindo está pensando, eu não mereço isso, por que é que eu deveria conseguir isso? Como é que a gente aprende a acreditar quando tudo que a gente já fez foi Talvez duvidar? seja menos sobre crença e mais sobre aceitação. Porque acho que, no final das contas, tive que me render ao fato de que, quer que eu ache que mereço ou não, isso está na minha vida. Estou aqui. Está aqui. Estou aqui, Esse é estou o vivo. único corpo que vou ter. Acho que o que estou chamando de crença é, na verdade, aceitação. Talvez seja autoaceitação e encontrar valor na aceitação de nossa verdade real. E a verdade nos constrói de tal forma que vivemos sem medo. Porque não temos mais medo de nossa própria verdade. Porque eu acredito que a aceitação de que esse é o meu corpo, essa é a minha vida, esse é o meu passado, esse é o meu marido. E se eu tenho apenas um curto período de tempo aqui, eu quero gastá-lo rejeitando a própria vida que me foi dada? Ou quero ousar aceitá-la sem medo, que possa desaparecer amanhã? Mesmo comigo e as mulheres evoluem? Estou nesse ponto agora em que penso, vou dar 100% para isso, e não vou me preocupar em como mantê-la, porque agora está aqui, agora está presente. Não se estresse pensando que vai Isso. desaparecer. Sim, isso pode parecer um pouco louco, e não tenho nenhuma ciência para provar. Mas eu estou aqui e vou dizer mesmo assim. Vai nessa. Eu sinto que praticar a aceitação e viver no momento é algo que as redes sociais e nossos celulares em geral nos roubaram. Eu preciso me lembrar de colocar o telefone de lado ao assistir um filme. Porque você está assistindo, está no telefone, está no iPad, pois Com é. certeza. E depois o que acontece é que vou dizer que o filme não foi bom. Você nem assistiu o filme. Mas acho que é algo em praticar. Estar completamente presente em um momento. Acredito que, à medida que praticamos isso, vamos absorver nossa vida de tal maneira que encontraremos o que gostamos nela e a aceitaremos, abraçaremos e amaremos a vida que vivemos. Como a gente aceita se a gente não está feliz com o que temos? Temos que aceitar se quisermos mudar. Quando você recebe uma caixa da Amazon, não sabe o que tem dentro, você abre a caixa. Nem sempre gosta do que tem dentro. O que precisa fazer? Preciso pedir um reembolso, uma devolução. Isso não pode continuar na minha vida? Acho que temos que aceitar isso. Ok, é minha vida. Estou num casamento ruim? Minha carreira não está onde eu queria que estivesse? Essa é minha verdade, vou aceitar como minha verdade. E então tenho que determinar. Minha verdade pode ficar? Posso construir com essa verdade? E se não puder, o que fazer? Terapia? Volto à escola? Começo um negócio paralelo? O que seria necessário para chegar a um ponto em que possa abraçar e amar a verdade que eu tive que aceitar? É. Você mencionou relações, né? Você já foi casada Sim, 2 2 vezes, vezes. né?
Quais são as 3 coisas que as pessoas deveriam buscar ao saber que encontraram um parceiro certo para a vida delas? Talvez não a pessoa perfeita, mas a pessoa certa, né? Uma boa contribuição, né? Ok. 3 coisas. Isso é no momento, então vou levar meu tempo. Ok, tudo A bem. primeira coisa que você deve procurar é a melhor versão de si mesmo. Neles ou você sendo a melhor versão Você com sendo eles? a melhor versão de si mesmo. Eu nem quero falar sobre o que a outra pessoa deve possuir até você entender a plenitude do que você possui. Isso é inteligente. Porque há muito foco no que uma pessoa vai trazer para a sala e o que você traz para a sala. Quem você é no seu melhor, quem você é no seu pior. Como você lida com suas finanças, como você lida com suas emoções, como é a raiva para você. Onde estão suas bagagens de infância? Como isso se manifesta na sua vida adulta? Quem é você? Meu pai me disse a coisa mais poderosa depois que passei pelo divórcio. Eu nem estava pensando em me casar de novo, mas ele estava falando no contexto do casamento em geral, que quando você está casado, está procurando a pessoa que você quer que esteja ao seu lado quando você me enterrar. Arrepiou. Porque no seu momento mais frágil, quem você quer do seu lado? Quando tudo que você conheceu está sendo arrancado debaixo de você, quem você quer ao seu lado? Eu acho que entender quem você é o suficiente para tomar essa decisão é a primeira coisa. E se você não consegue imaginar, quando for enterrado, se essa é a pessoa que você vai querer do lado, talvez não seja o certo, né? Ok, Essa essa foi foi uma, Ok, a melhor Número versão de si 2, mesmo. É alguém que fez esse tipo de trabalho consigo mesmo. Que tipo de Esse trabalho? tipo de trabalho de conhecer as próprias forças, fraquezas, traumas de infância, alguém que se conheça bem o suficiente para dizer: desculpa, o menino dentro de mim estava falando. A menina dentro de mim estava falando. Assumir Com responsabilidade por isso, né? certeza. Algo que você não pode fazer a menos que tenha passado por sua jornada pessoal. E em terceiro lugar, eu diria alguém que te faça rir. Porque rir é remédio. É, sim. E se você vai compartilhar a vida com alguém no mundo que muitas vezes está doente, é bom ter esse remédio ao seu lado todas as noites. Muitos desafios, né? Você pode muito bem se divertir Sim, meu nisso. marido e eu rimos das coisas mais inapropriadas, porque isso não é engraçado. Tem essa grande mudança ou transição, as crianças passam por algo maluco e dizemos, pelo menos não são feios, não dá pra levar a sério, entende? Temos que encontrar algo. E isso torna possível atravessarmos a densidade da vida. O que você diria ser seu maior medo agora? Que vou perder minha vida, que vou estar tão ocupada construindo-a que vou perdê-la. O que você tá fazendo pra garantir que não a perca? Estou evitando a pressão de performar e sendo intencional em relação a agendar tempo para não fazer nada. Esse espaço vazio. Uau! Eu tô muito feliz que você tá dizendo isso, porque você é a segunda pessoa que diz isso na minha vida no último mês. Eu tô ouvindo, ok, algo que eu preciso estar mais atento, agendar tempo livre, seja um dia sem compromissos, uma semana, um mês, só um Com tempo certeza. livre, né? Minha amiga Shanice está aqui, estamos na turnê do livro, meio pesada e intensa. Eu pensei, preciso agendar uma semana de folga. E ela disse, você não pode agendar uma semana de folga, temos coisas a fazer. Eu falei, de que lado você tá? Eu disse, não, eu tenho que agendar, porque vou perder tudo se não tirar tempo para consumir. Eu expliquei isso no livro. Eu digo que muitas vezes as mulheres estão tão ocupadas, como fotógrafos na Sears dizendo, vamos colocar o laço aqui, essa pessoa aqui, colocar a casa ali, esses adereços. Estão construindo essa imagem de suas vidas, mas não fazem espaço para elas na imagem. Porque estamos tão ocupadas pensando no que queremos criar e como queremos que pareça, que esquecemos que também pertencemos à imagem. Eu chamo isso de cuidado da alma. Cuidar da nossa própria alma, nos ver em nosso mundo. Às vezes você precisa dar um zoom para fora do seu mundo para se ver nele. Com certeza, você precisa desse espaço e tempo pra não trabalhar, não fazer nada, só ser, né? Com certeza. E é desafiador quando tem tantas oportunidades nesse momento na sua vida, né?
cada oportunidade chegando até você, as pessoas querem que você fale em todos os lugares, Luz continua insistindo pra você ir no podcast deles, a gente precisa ter você no programa. Isso é assustador. Você tem seus filhos, você tem seu marido, tem sua saúde, você tem todas essas coisas que você precisa cuidar. Como é que a gente vence as oportunidades que estão surgindo? É um problema de primeiro mundo, né? A abundância vem na minha vida, as oportunidades de todo lado. Como a gente aprende a dizer não e saber que elas ainda vão estar lá quando a gente volta? Você não sabe. Não sabe. Não sabe. Você literalmente não sabe. E ainda assim, eu confio que estou onde eu deveria estar. Essa é uma decisão baseada no medo. Dizer que tenho que assumir tudo porque se não fizer, posso perdê-lo. É a escassez. Sim, a escassez, com certeza. Com certeza. Eu pratico muito isso porque tivemos oportunidades de programas de TV, ofertas de livros, tivemos palestras, tantas pessoas que querem capitalizar o dom. E ainda assim, a verdade é que sou realmente a única pessoa que entende a plenitude do que eu posso e não posso oferecer. Se eu permitir que todos capitalizem o meu dom, posso fazer isso arriscando o esgotamento se não estiver suficientemente sintonizada consigo mesma, para saber quando preciso recuar. Eu tive um bebê bem no meio do meu processo de me tornar alguém que fala muito. Eu amo a minha filha, mas estava com medo de que, meu Deus, isso vai parar meu progresso? Eu descobri que até mesmo nesse tempo de pausa, as coisas aceleraram exponencialmente. Este é o meu 5º livro. Nenhum deles sequer chegou perto de se tornar o que este livro pode ser. E ainda assim, o que aconteceu entre o meu último livro e este é que tirei um tempo e disse: não vou escrever novamente até ter algo pelo qual sou apaixonada o suficiente para escrever. Eu tive que confiar que aconteceria. Quando aconteceu, havia um vento nele. Eu sou pregadora. Existe esse vento quando você está no fluxo do que o mundo precisa agora. O vento sob as asas, como se estivesse te levando, que né? simplesmente leva as coisas, é aceleração. Vai além do que pode ser formulado por um publicitário, um agente ou um editor. Existe um conhecimento que diz: eu vou saber quando atacar. E quando eu atacar, confio que ele fará o que deve fazer. É interessante você dizer isso, porque por 1 ano e meio eu venho trabalhando em um livro, né? Mas eu não senti como se houvesse essa janela para poder atacar. Eu tenho pesquisado, coletado notas, reunindo informações, formulando, mas não estava certo, né? Eu sinto que a janela está chegando, mas ainda não chegou. E em vez de forçar, como eu normalmente faço, eu estou apenas pensando, ok, eu não vou escrever o livro agora, vou esperar que eu sinta que é a hora. Você também precisa confiar em si, né? Ao invés de dizer, olha, já escrevi Você alguns sabe livros que isso não é antes. procrastinação, né? Não é como se eu tivesse medo de transmitir a mensagem. Certo. Porque você também já Sim, fez com isso, certeza. né? É por isso que os saltos de fé ensinam muito sobre você mesmo e também sobre confiar na sua mensagem e na sua liberação. Quando eu escrevi o meu último livro, eu pensei, não vou fazer isso de novo. Há tanta pressão para ser um best-seller do New York Times. Muita. Eu odeio isso, odeio! Isso é parte da coisa que eu tenho realmente resistido, né? O mundo tradicional da publicação de livros e esperar 1 ano e meio até eles lançarem, aí você ganha $1 por livro e eles são os donos disso. Eu sou grato, mas eu não sei se isso é o futuro, né? Primeiro de tudo, você soa como meu marido. Ele é muito a favor de derrubar todo o sistema. Derruba. Mas não, há tanta pressão para ser um best-seller do New York Times. É muita. Vendas em pré-encomenda, você precisa de pré-vendas. E eu pensei, não vou escrever de novo até ter um livro que vale a pena a pressão de passar por isso. Se comprometer com isso, sim. né? Eu tô com um livro aqui. Por que a gente precisa romper com nossos medos e revolucionar nossa vida? Por que você sentiu que essa é a mensagem que você quer transmitir agora? Porque estar em um relacionamento com seus medos significa que eles estão constantemente falando e ditando quem você é e como você se apresenta. Terminar com seus medos significa que estou num relacionamento com meus medos. Estamos juntos. Aonde quer que eu vá, eles vão. Determinam onde posso ir e como devo me movimentar. Seus medos estão no Com controle. certeza. Eles estão te manipulando, te consumindo, Sim, eu né? escrevo no livro, não lembro a citação exata, mas é algo como: seus medos fingem te manter seguro.
É. Eles fazem isso, é. Eles É. fingem, né? Mas o que é que eles fazem Eu de vou fato? deturpar um pouco, mas eu escrevi, prometo. É como se seus medos fingissem te manter seguro e sua fé faz um pedido por coragem que você não tem certeza de possuir. Acabamos ficando indecisos, porque esses extremos É. são tão difíceis. Adiando, autoanalisando, avaliando o que é que pode dar errado, e esse constrangimento, tudo isso, né? Absolutamente. Quando a gente está vivendo nesse espaço de medo do que pode dar errado, o que é que a gente diz de fato? I don't trust that I can handle if this doesn't work out well. I'm afraid that this will break me. I'm afraid that this will prove that I don't have worth. I'm afraid that this will prove that I'm not smart enough. Ooh, gosh. I'm afraid that this will become the evidence that my insecurities need. Para me impedir de ser quem eu devo ser, seja lá quem for. Mas e se for a evidência? Se as pessoas disserem isso é um fracasso, isso foi um fiasco, eu não acredito que você fez isso, não funcionou. O que é que acontece se você descobrir que isso é uma evidência para você? Como é que você pode transformar isso e ter poder a partir disso? Temos que chegar a um ponto onde percebemos que nem tudo o que fazemos vai ser um sucesso. Vai ser incrível, Às vai vezes ser vai falhar. global. É, simplesmente você vai. E ainda assim, eu estava ouvindo esse podcast com a Brené Brown e Sarah Luz, e elas falavam sobre a diferença entre sucesso e maestria. Quando seu objetivo é a maestria, você reconhece que o fracasso vai fazer parte do processo. Mas porque você quer ser um mestre, você dissecará esse fracasso, extrairá a sabedoria, aplicará na próxima tentativa. No final do dia, eu estou buscando a maestria. Quando se trata disso, você está fazendo The School of Greatness. Tenho a sensação de que você não está só tentando lançar um bom podcast. Você quer dominar um espaço onde as pessoas possam vir aqui e literalmente se tornarem grandiosas. Se você tem um podcast e os números não vão bem, nós não desligamos as câmeras e saímos. Eu sou Não. ruim nisso. Nós somos fortes demais para isso, ok? Vamos lá, vamos voltar. Vamos fazer o que for necessário. Vou fazer perguntas melhores, pesquisar mais, porque o fracasso não é onde vou permitir que a história termine. Por que as pessoas desistem assim que elas falham? Uma vez que elas vão atrás disso, não dá certo, desisto, né? Por que tem tanta gente que Porque faz eu acho isso? que elas queriam que o sucesso as definisse. Ao contrário de quê? Em oposição a permitir que quem elas são seja apenas quem elas são, estou buscando algo que vá adicionar ao meu valor e à minha identidade. Se faço algo e falha, eu não vou tentar de novo porque não posso tirar mais um débito dessa conta. Isso está tirando um débito do meu valor. Vou entrar no cheque especial, então não vou fazer de novo. Isso é o que eu digo para a minha equipe o tempo todo. Eu digo, estou fazendo as coisas nesse ponto porque já experimentei o fracasso. Eu já bati em carros e o escritório do CPS. Se lançamos uma coleção de roupas e não vai bem, estamos bem. Eu não estou na prisão, sabe? Ainda tem meus Entende? filhos, Isso né? me deu esse senso de liberdade. O fracasso, para mim, é algo muito profundo. É algo muito profundo. Eu sou capaz de priorizar corretamente o que é um fracasso real. Eu acho que quando seus esforços são para definir sua identidade, e então esses esforços não dão certo, é fácil dizer, eu não vou fazer isso de novo. É quase como se a gente precisasse inverter e simplesmente dizer que o esforço é o valor. Exatamente. O ato de fazer, o ato de quem você se torna na expressão da sua verdade, do seu dom, da sua arte. Não importa o que alguém diga sobre isso, né? Isso é o valor. No meu livro eu digo que o sucesso está no processo, não no resultado. Com certeza. Está no processo, é quem você se torna. O processo é o prêmio. Com certeza. Vamos lá, eu adoro isso. Não é o prêmio final, né? É o que você se torna durante esse processo. Qual seria outra coisa que você vê as mulheres realmente lutando hoje? A autoestima sendo uma delas. Se elas desenvolvessem mais autoestima e autoconfiança ou autoaceitação em autoestima, no que mais elas poderiam se tornar no mundo? Eu digo isso enquanto observo as mulheres subirem em lugares de liderança, porque eu acredito que a liderança que as mulheres não conseguiram acessar e que estamos vendo elas acessarem agora. Acho que estamos começando a avançar nesse sentido. Acho que nos tornaríamos campeãs de outras mulheres também. Acho que ficaríamos tão fascinadas com quem nos tornamos
Eu tenho todo um slogan para o livro que eu simplesmente criei do nada, que é Nenhuma mulher fica para trás. Porque quando você percebe o quanto você já esteve presa e agora o quanto de liberdade, criatividade, estratégia e plenitude você sente em sua identidade, nos tornaríamos campeãs como Harriet Tubman, dos tempos modernos, garantindo que nenhuma mulher que já tenha sentido vergonha ou nunca tenha achado que poderia se formar ou subir na carreira, nos certificaríamos de que nenhuma mulher fosse deixada para trás na plenitude de sua identidade. E se uma mulher não se sente valorizada ou aceita, não se sente pertencente, seja pela família, amigos, trabalho, se ela não se sente como parte ou aceita, quais seriam os próximos passos para que ela sinta que ela pertence independentemente do que dizem? Eu acho que isso remete a algo como, ok, essa é a vida que tenho. Eu entendo como você se sente, mas é aqui que estou. Se ninguém está fazendo isso, se ninguém está te valorizando, se ninguém está te aceitando, você tem coragem suficiente para ser a primeira pessoa a abraçar a si mesma? É difícil. Mas é necessário. Eu sou um grande fã do que você acabou de dizer, porque eu sempre digo às pessoas que não importa se o mundo acredita em você e se dizem que você é o melhor, se você ainda não acredita em si. Não importa quanto talento, habilidades, capacidade atlética tenha, se você não aprender a acreditar em si, o mundo pode até te colocar em posição de liderança, mas você precisa aprender a acreditar nisso. A parte boa disso é que não importa se o mundo está contra você, se você acredita. Porque se você Com acredita, certeza, você faz algo. absolutamente. É muito difícil acreditar às vezes, né? Quando você nunca aprendeu como fazer isso. Sabe, eu realmente acho que há algo em escrever a visão e torná-la clara. Quem eu seria se acreditasse em mim mesma? Porque agora é como... Ok, eu deveria acreditar em mim mesma, mas quem eu seria? Como isso seria para mim? Que decisões eu tomaria? Como eu falaria? Quais aulas eu faria? Onde viajaria? Se pudesse fazer uma lista de quem você seria se acreditasse em si mesmo e dizer, vou praticar isso hoje, vou praticar, e ver se eu consigo falar, vou reservar uma viagem, vou fazer um curso, vou rir alto, então, quem eu seria? Se você puder tentar praticar isso, acho que essa é uma boa maneira de começar a se tornar alguém que ama quem é e que é capaz de aceitar a sua identidade. Isso é legal. A gente tem que praticar antes de ser, né? No seu casamento, quais são os pontos não negociáveis, a fim de manter uma conexão boa no seu casamento, que você aplica na sua vida e que você também recomendaria? Não negociáveis, seja algo diário ou anual, algo que você sente que não é negociável todos os dias na sua relação. Quero dizer... respeito. Respeito e... não apenas o respeito humano básico, embora isso faça parte. Eu adoro a maneira como meu marido enxerga o mundo. Eu respeito isso. Eu respeito. Eu nunca poderia pensar do jeito que ele pensa. E tenho o meu próprio jeito e visão. Eu respeito a mente dele. Eu respeito as decisões dele. Eu o respeito. Sinto que esse nível de respeito em um relacionamento soa básico e fundamental. E ainda assim não tenho tanta certeza de que existem todos os relacionamentos. Porque muitas pessoas reviram os olhos quando o cônjuge diz algo ou ficam tipo, lá vem de novo. E eu nunca me sinto assim com meu marido. Você respeita Eu respeito ele. Suponho que ele te respeita também, Sim, né? ele respeita. Respeita. É o número 1. Sim, ok, então respeito. O número 2, não negociável, somos nós em primeiro lugar. No meio de todas as coisas que temos acontecendo, somos o núcleo do nosso mundo. O que significa que, se não estamos bem, não podemos expandir além disso. Se isso significa que temos que cancelar reuniões, meu marido já colocou um palestrante convidado no domingo porque não estávamos fluindo bem. Não fingimos e depois voltamos e resolvemos. Se precisamos subir rápido para conversar, não permitimos que nosso núcleo seja despedaçado, entende? Isso é lindo. Especialmente numa família mista, quando começamos a namorar, deixei nossos filhos irem embora por um dia. Eu disse, precisamos deixar as crianças namorar também para que possamos nos conhecer. Mas mesmo em uma família mista, reconhecemos que nossos filhos estão planejando ativamente sair de casa agora. Ok.
Como Como vamos saímos sair, né? daqui? Ah, eu vou me mudar para Nova York. Meu filho de 5 anos disse, um dia quando eu tiver meu próprio emprego, eu disse, ok, então vão sair de casa. O que significa que eu tive que garantir que tudo esteja organizado. Porque vou estar olhando para ele quando forem embora. Não quero ter que recomeçar do zero quando saírem pela porta. Mantemos nosso núcleo forte. Mantemos nosso núcleo, mesmo que seja além das crianças. Não quer dizer que as crianças sejam menos importantes, mas significa que não permitimos que elas nos dividam. Não permitimos que elas joguem um contra o outro. Permanecemos como uma equipe. Meu marido, na verdade, tem me acompanhado na turnê do livro. Eu tenho acordado às 3h30, ele acorda comigo porque estou fazendo algumas entrevistas que são novas para mim. Basta dizer uma coisa errada e é uma captura de tela, vai para todo lugar. Ele está ao meu lado, me orientando, me ajudando, porque somos fortes. E então, o terceiro não negociável para mim é recapitular o nosso dia. Como é isso? Ele geralmente encosta a cabeça no meu colo Ah, e isso é legal. eu amo, adoro isso, mas é meio como foi o seu dia? Basicamente é perguntar como o mundo parecia do seu ponto de vista hoje. Isso é muito importante, mesmo que tenhamos passado o dia juntos. É como o mundo pareceu para você hoje. É muito importante porque, talvez em um ambiente doméstico mais tradicional, antes da pandemia, e eu estou usando papéis de gênero estereotipados, então, por favor, tenha paciência comigo. Talvez o marido não tire o lixo e a esposa não tenha cozinhado o jantar, e ele está frustrado porque o jantar não está pronto, ela está frustrada porque o lixo não foi retirado, mas ela não sabe que o chefe dele estava pegando no pé dele o dia todo. Ele não percebe que uma das melhores amigas dela está deprimida. Ter aquele momento no final do dia em que é tipo, como você experimentou este mundo? Como a sua humanidade foi moldada neste dia? O que você experimentou emocionalmente? Como uma oportunidade de se amarem melhor. Uhum. Isso é lindo. Obrigada. É lindo. Quem foi a pessoa mais influente na sua vida enquanto você crescia? Não eram rappers. Nem sei quem disse isso. Eu não achava que era um delinquente. A pessoa mais inspiradora na minha vida quando A crescia... pessoa mais influente. Bem, eu direi... Eu divido minha infância em diferentes setores, porque engravidei aos 13 anos, imediatamente mulheres como Cat Hughes e Oprah Winfrey se tornaram modelos para mim. Até mesmo a Whoopi Goldberg, que teve seu filho na adolescência, a Kate Hughes, filho na adolescência e seguiram em frente. A Oprah engravidou jovem, acabou perdendo o bebê, acho que faleceu. E ainda assim, essas mulheres que passaram por essa gravidez e conseguiram superar foram muito influentes para mim, porque serviram como lembretes de que há vida depois disso. E, honestamente, qualquer artista de hip hop, qualquer um deles. E isso soa terrível porque agora sou uma pastora de uma igreja inteira, mas fui muito influenciada pela cultura. Quero dizer, cresci nos anos 90, início dos 2000, então a cultura era a minha coisa. Não era eu fazendo rap e gestos como se estivesse na rua fazendo coisas. Fui muito influenciada por isso. Então, Claro. E qual seria a maior lição que você aprendeu enquanto crescia? o que eu sei agora como a maior lição, eu não teria dito isso na época, mas o que sei agora é que eu sempre posso voltar para casa. Casa pode ser a casa dos meus pais. Casa pode ser o lugar onde posso me sentir confiante, segura e inteira, onde o amor é abundante e a paz transborda. Eu sabia disso subconscientemente enquanto crescia, porque sempre era onde eu acabava. Eu e meus 2 filhos voltávamos para casa. Essa ideia de casa era uma parte muito importante na minha vida. Eu sinto que essa lição, você sempre pode voltar para casa, foi algo que aprendi ao longo dos meus 10 anos. O que você gostaria de ter aprendido mais cedo? Confiança. E quando aprendeu a confiar? Depois que me divorciei.
Qual foi a sensação? Foi como se tivesse tomado uma boa decisão para você. De sair, né? Sair foi uma boa decisão. Você pode confiar em si mesmo para tomar uma boa decisão. E então, começou a ser como, bem, que outras boas decisões posso confiar em mim para tomar. E sendo sensível para escolhê-las com sabedoria. Conheci meu marido. Nesse ponto, ele provavelmente deveria estar no podcast conosco, mas quando o conheci pela primeira vez, estava tão orgulhosa da decisão que tomei com relação a ele. Eu mal podia esperar para que conhecesse meus pais, eu confiava na minha decisão. Por causa de mim, consegui a casa e pude confiar nisso. Consegui esse acordo de livro, negociei por mim, pude confiar. Eu tinha esses pequenos marcos que me permitiram. Quando comprei minha casa, foi uma grande conquista. Eu examinei a área, olhei a progressão, avaliei o valor da casa, sabia que era um bom investimento. Aprendi a confiar em mim mesma. E gostaria de ter aprendido a confiar em mim mais cedo. Acho que isso aconteceu com a equipe. Eu perdi a capacidade de confiar em mim quando eu engravidei. E ainda sinto que se tivesse feito mais cedo, as coisas seriam diferentes, mas provavelmente não tão bonitas como agora. Quais vocês diriam serem 3 habilidades que todo jovem de 22 anos deve começar a aprender? Seja aprender a confiar em si mesmos, nos seus ambientes, habilidades em falar em público, habilidade interpessoal, seja o que for. O que é que você acha que essas pessoas têm que aprender nessa fase de transição para a vida adulta? Seja lá o que for. O que você acha que elas devem desenvolver? Visão. Visão. Não apenas um sonho. Porque, para mim, sinto que um sonho parece algo muito distante, mas uma visão para o presente. Uma visão saudável para o presente. Aos 22 anos, você ainda está aceitando as coisas à medida que elas vêm. E ainda assim dizer, não, eu preciso tomar posse da visão da minha vida. Acho que permite que você comece a tomar decisões nessa direção. Visão. Estar presente. Estar completamente presente. É uma habilidade. Totalmente. Tá todo mundo distraído, Ai, meu né? Deus. Totalmente presente. Agora, muitos estão vindo. Evitar comparações. O ladrão da alegria. Sim, evitando comparações. Eu quero perguntar um pouco sobre dinheiro. Eu sempre gosto de trazer aqui pregadores, pessoas da igreja e falar sobre dinheiro, porque eu sempre penso que o dinheiro deveria ser abundante para nós se a gente quiser receber isso. Mas eu sei que houve um estigma em torno do mundo da igreja. Eu não sei se acontece agora ou no passado em relação a ter dinheiro, ganhar dinheiro. Tudo deveria ser uma energia sacrificial. Eu não tenho certeza se é verdade ou não. Como você aborda a mentalidade em torno de ganhar dinheiro e não ficar mal com isso? E multiplicar o dinheiro para si? Quer dizer, acho que o estigma ainda existe, mas estou bem no meio disso. Pode ser minha sensibilidade em relação a isso, mas definitivamente acho que ainda existe. Fui muito intencional quando comecei minha jornada no movimento Mulheres Evoluem, para garantir que tivesse diferentes fontes de renda. Temos uma loja que possui um produto conectado a ela, e isso é uma fonte de renda para mim. Eu tenho um podcast e, portanto, fazemos anúncios. Existem todas essas fontes de renda conectadas a isso. Sinto que parte da razão pela qual consigo equilibrar isso é que quero garantir que a parte do ministério do que faço seja o mais livre e acessível possível. Agora, quando fazemos turnês, levamos 40 pessoas na estrada, temos ônibus, despesas gerais, tenho despesas significativas. E ainda assim, mesmo com isso, tentamos torná-lo viável o suficiente para que as pessoas possam ser pagas e cuidar de suas famílias. Mas também não estou sobrecarregando as pessoas que estão conectadas. De $19 a 25, talvez 32, dependendo do local onde estamos, algo razoável. E depois, tentamos garantir que também estamos fazendo muitas coisas gratuitas. Se você nunca puder participar de uma turnê, precisamos ter algo mensal, porque o Mulheres Evoluem não é uma igreja. É um movimento. Quero ter eventos, conferências.
E ainda assim, meu marido me fez perceber que essa é a única igreja que algumas pessoas frequentam. Elas não vão à igreja aos domingos. Estou conectadas a você. Senti a responsabilidade de garantir que eu não estava só realizando coisas que tinham uma taxa associada. Garantir que nosso conteúdo em vídeo esteja disponível. O ministério do que fazemos. Coisas que são mais divertidas, que precisamos investir em alta produção, tem taxa associada. Mas mesmo assim, estou pensando em termos de como tornar mais razoável. Eu não presumo que as pessoas tenham dinheiro sobrando. Como tornar razoável? Onde, se eu abrir mão do Starbucks por um mês, posso assinar o canal onde posso obter todos esses recursos inestimáveis. Eu tento garantir que a taxa seja a menor possível. E como você pessoalmente pensa sobre grana e a abundância do dinheiro e a mentalidade em torno disso para atrair mais nos negócios, não no lado do ministério, né? Mas como você pensa sobre isso para continuar sendo uma líder no seu espaço, uma líder feminina, uma mulher de fé na igreja e também ser um exemplo de que, ei, você pode pregar as coisas e fazer isso de graça, mas você também pode ganhar o tanto dinheiro que você quiser. Então, qual é a Vou mentalidade te para dizer, você? especialmente como mulher negra, que sinto que a ideia de luxo para os afro-americanos, seja você um pregador ou um empreendedor ou alguém no esporte ou qualquer coisa, acho que há uma normalização que é necessária porque, na maior parte, é como, mesmo quando olhamos as coisas na diáspora na África, há essa imagem da África com a qual somos constantemente inundados de crianças que precisam ser alimentadas. Não estou dizendo que não existe, não estou dizendo que não precisamos semear nessas vidas, mas há outra versão da África que raramente destacamos, onde as pessoas estão indo bem, onde estão dirigindo carros bons, onde estão voando em jatos particulares, mas acho que devemos ter pessoas que se sintam mais à vontade para dizer, ok, não estamos só tentando sair dos projetos. Isso é uma realidade para muitos de nós, mas essa não é a história de todos. Acho que se não começarmos a normalizar essas imagens e normalizar férias e o luxo em nosso nível, acabamos continuando esse ciclo de dizer que ser negro na América significa que todos nós temos que ser atletas, não podemos fazer negócios, ou todos nós estamos usando drogas, lutando, quando há diferentes versões e expressões de nós que não vemos com frequência. Quando você começou a criar mais liberdade financeira para si mesma? Com que idade você estava? Como foi aquela sensação que você pensou, tipo, tenho essa fonte de receita e essa outra, eu tô bem, posso cuidar de mim mesma, tenho abundância nesse mês, posso contribuir um pouco. Quando isso começou a Foi acontecer? provavelmente logo antes da pandemia. Sério? Tipo, logo antes de 2020? Sim, Sério? sim. Quando você sentiu que tinha um excedente, que tinha mais, né? Então, o excedente é diferente dependendo do que você está construindo. O meu excedente, quando era só eu, existia antes de 2020. Mas agora eu tenho um negócio, comecei a contratar pessoas, tinha despesas fixas. Quando as contratei, era só eu. E a sua amiga estava com medo, porque agora toda a sua vida depende se... Você tá ganhando dinheiro. Essa ideia pode decolar. Conseguimos tirar o negócio do papel e começamos a trabalhar nele, construindo aos poucos. Pouco antes da pandemia, finalmente senti como se estivesse aliviada. Porque contratei pessoas, vou conseguir mantê-las na equipe, poder oferecer benefícios. Fui muito intencional. Por causa da igualdade salarial, havia coisas que não pude fazer como proprietária de um pequeno negócio. Quero ter certeza de dar benefícios, quero ter um plano de previdência. Não quero só contratá-las e passar por dificuldades. Pouco antes da pandemia, finalmente senti que posso cuidar da minha equipe e não me preocupar se meus filhos querem ir para a faculdade, porque em determinado momento eu estava rezando para que vocês decidissem ser artistas e não ir para a escola. Vocês são tão inteligentes, conseguiram Exato. bolsas. E então a pandemia veio e eu senti como se estivesse de volta a esse ponto. Ok, não sei o que faremos. Sério? Sim. Quando ela começou, você não sabia o que fazer. Eu tenho uma loja de roupas e as pessoas não estão indo a lugar algum. Eu sou uma palestrante e Você não pode não palestrar estava em lugar nenhum. palestrando. Como você navegou por isso? Você conseguiu se adaptar para conseguir... A coisa boa é que fomos capazes... Eu tinha economias, então não é como se eu estivesse totalmente em apuros. Eu tive o suficiente para pivotar.
E fomos capazes de fazer isso. O podcast estava ativo, eu expandi o podcast. Fazia em temporadas, eu pensei, ok, vou fazer semanalmente, para que eu possa esperto. continuar. Eu gosto disso. É o que eu Ok, faço, né? Posso continuar a ter essa fonte. A loja de roupas continuou bem. Vamos inundar esse canal de assinatura sob demanda com conteúdo para garantir que mantenhamos nossos serviços de assinatura. E então fiz algo que provavelmente foi louco. E não faz sentido no papel, o que me faz acreditar que é uma coisa de Deus. Começamos a dar dinheiro para as pessoas que precisavam. Pessoas que perderam o emprego na pandemia, daríamos dinheiro para 4 ou 5 mulheres por semana para... Isso continuou por meses. Precisa de ajuda com mantimentos, com a creche. Estávamos doando dinheiro porque a minha fé, eu não sei. Agora, não é algo que faz sentido no papel. Eu só acredito que se eu cuidasse das pessoas, Deus cuidaria de mim. E a minha missão se tornou como podemos cuidar das pessoas. Não faz sentido no papel como conseguimos ainda sustentar. Realmente, literalmente, não faz sentido no papel. Houve algumas coisas, como eventos virtuais de palestra que surgiram, onde as pessoas disseram, ei, se você puder fazer isso, vamos te pagar por isso. Algumas oportunidades apareceram, mas agora eu não tenho mais medo. Isso é inteligente, eu gosto dessa ideia. Quando as pessoas têm uma mentalidade negativa em relação à grana, como é que você as apoia? Ou você fala sobre isso no seu ministério? Sobre como mudar essas crenças sobre dinheiro, de que o dinheiro é ruim, que eu não mereço ganhar dinheiro, esse tipo de coisa. Há muitas pessoas mais qualificadas para falar sobre dinheiro, que eu tento trazer para nos ajudar a lidar com mentalidades sobre dinheiro. Mas eu acredito que, no final do dia, não ter uma estratégia para o seu dinheiro é um dos principais estresses. Eu tenho uma amiga, o nome dela é Doutora Anita Phillips, e ela fala sobre como o estresse financeiro na vida tem um efeito negativo em nossa saúde mental. A estratégia por trás do nosso dinheiro é algo que eu tento abordar, mas eu sei que há pessoas que são muito mais experientes que eu trago para tentar ajudar nossas mulheres o máximo possível. Qual a coisa que você mais se orgulha e que a maioria das pessoas não sabe sobre você? Em outra vida, eu provavelmente fui uma dona de casa dos anos 50. Eu realmente gosto de criar um ambiente, e isso aparece na minha casa. Durante a pandemia, estamos mais em casa e é aí que você percebe. Ok, precisamos de uma mesa aqui. Ok, essa menina não tem um armário. Ela precisa de um armário no quarto. As coisas chegavam e não só encomendo, eu monto. Eu vou montá-las. Teremos um jantar na mesa. Não estou dizendo que todas as mulheres devem fazer isso. De maneira alguma estou dizendo Você isso. gostou, Eu né? gosto. Faço café da manhã para o meu marido. Estive fazendo essa turnê, então não fiz durante essa semana. Mas toda manhã eu faço café para o meu marido. Toda manhã. Vou ficar na casa de hóspedes. né? 4 vezes por semana, eu cozinho jantar para minha família. Pedimos comida muitas vezes essa semana por causa do lançamento do livro. Perguntei ontem o que querem pedir. Minha filha disse, você cozinha. Queremos isso. Eu adoro cuidar da minha família. Eu realmente queria ser uma dona de casa. Eu queria criar esse ambiente para minha família e agora eu posso fazer isso. E como é que você equilibra isso? Construindo negócios, gerenciando equipe, pregando, fazendo trabalho ministerial, fazendo turnês, sendo esposa, mãe, cozinheira, personalidade de TV. Como é que você faz tudo isso? Eu não sou todas as coisas ao mesmo tempo. E evito situações que me exijam ser todas elas ao mesmo tempo. Agora mesmo sou só a autora do Mulheres Evoluem. Quando sairmos daqui, serei só a esposa e mãe deles. Acho que a ideia é que quando estou em algo, sou 100% do que preciso ser naquele momento. Quando eu saio desse momento, eu fecho a porta. Não vou ensaiar o que deveria ter dito ou não deveria ter dito, acabou agora. É o que é. Estou seguindo em frente para a próxima coisa, porque não posso viver dividida. Eu já fiz isso, não deu certo para mim. A habilidade de estar completamente presente, né? Uma habilidade magistral. Eu tenho uma curiosidade. Você disse que tinha 13 anos quando teve seu primeiro filho. O que você diria à sua eu de 13 anos, logo após o momento que você engravidou? Se sua eu de 13 anos estivesse sentada aqui onde eu tô, o que é que você diria? O que é que ela precisava ouvir? De onde você está agora? Ok, não é uma resposta empolgante, mas é verdadeira, eu não diria nada.
eu me abraçaria super, super forte. Talvez eu sussurrasse: você vai ficar bem. Mas acho que isso instantaneamente te transforma no pária social. Todo mundo está tão ferido. Ninguém realmente está pensando na dor que você está sentindo porque você fez isso. Eu teria me segurado bem, bem apertado, e apenas diria: você vai ficar bem. Uau. Teve um momento em que você sentiu que se libertou dessa dor? Não sei se houve um momento. Houve um momento. Eu compartilhei essa história recentemente. Se eu voltar no tempo em minha mente, ainda posso me conectar com isso, mas não vivo isso tão presente como antes. Ainda carregava a dor comigo. Até certo ponto, eu apenas entrei em minha vida com fé. Você pode entrar em sua vida com fé e ainda sentir dor pelo que foi necessário para chegar lá. Mesmo ao aceitar minha vida, eu simplesmente aceitava. Isso é parte da minha história. Há dor lá, tudo bem. Eu estou seguindo. Mas logo antes de irmos em nossa primeira turnê, a garota de 13 anos começou a falar, tipo: garota, você tá louca? Não pode fazer isso. Por que faria isso? Anunciamos a turnê e os ingressos esgotaram em questão de dias. Fizemos 8 Uau. cidades. Quando foi isso? 2018, ingressos esgotados. A capacidade máxima. Esgotou. Tudo. Uau. E então eu pensei: por que as pessoas estão vindo ouvir você? Isso é loucura. Não é uma boa ideia? O que você vai dizer? Eu sempre no meio de coisas loucas, tipo, revolucione sua vida. Isso é uma coisa grande pra dizer. Acho que dessa vez foi algo como mulher selvagem. Vamos transformar essas mulheres em selvagens. Eu pensei: isso é um comportamento tão ridículo de você. Estou me dando essas palavras. Estou em uma zona. Eu só lembro dessa pessoa que disse algo pra mim quando fiquei grávida. E descobriram e disseram: sempre soube que algo assim viria de você. Foi tipo... Nossa, uma facada, grande, né? grande. Porque eu não sabia o que tinha em mim. Eu não sabia. Não sabia por que disseram isso. Nunca confiei em mim mesma por causa disso. Aqui estou eu em um momento, de novo, de desconfiança comigo. Indo em uma turnê para capacitar outras mulheres. É tipo: quem é você? Você é a garota que engravidou? Estou orando, estou adorando, porque nesse ponto eu pensei: Senhor Jesus, por favor, me ajude. Se estiver aí, grandão, eu preciso que fale comigo. Mande uma palavra. Eu estava naquele momento de adoração e me senti muito sensível, delicada, vulnerável, frágil, com essa demanda que estava sendo feita em mim para mudar a vida das pessoas. Eu estava simplesmente carregando tudo isso na presença de Deus e na minha meditação. Eu simplesmente senti como se Deus dissesse: eu sempre soube que algo assim viria de você. Oh, meu Deus. Arrepiei. Uau. Isso é o que digo para mim mesma agora, quando estou entrando em um momento que parece maior do que eu. É como se eu sempre soubesse que algo assim viria de você. Você tá me dando arrepios agora. Isso é poderoso. A mesma coisa que me fez parar de confiar em mim mesma são as mesmas palavras que me fazem entrar em um momento de crença extrema. Foi o momento em que isso não podia mais me machucar da maneira que fez antes. Isso é lindo. Isso mudou tudo pra mim. É voltar a isso e não permitir que as palavras de outras pessoas penetrem a nossa autoestima, né? Mas construindo ela de dentro pra fora, ou escutando algo maior falando disso, né? Isso é muito bonito. Eu poderia conversar contigo pra sempre, né? Mas eu também tenho que respeitar o tempo, eu tenho perguntas finais. E antes de fazer isso, eu quero que as pessoas comprem esse livro, Mulheres Evoluem. Rompa seus medos e revolucione sua vida. Grandes palavras, palavras poderosas, elas vão te apoiar de uma maneira muito grandiosa, então comprem esse livro. Eu diria para comprar algumas cópias para os seus amigos também. Distribuir para as pessoas e vale muito a pena. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, ela se chama As 3 Verdades e... eu gostaria que você imaginasse um cenário hipotético e é o seu último dia na Terra, daqui a muitos anos. Você vai viver o tempo que quiser, mas em algum momento tem que ir. Você realizou seus sonhos, você teve
a vida que você quis ter, sua família tá incrível, tudo isso aconteceu. Você escreveu livros, negócios, mudou vidas, tudo isso que você quis aconteceu. Mas por alguma razão você tem que levar suas mensagens com você. Todos os seus livros, podcasts, vídeos, tudo que você já disse tem que ir com você para outro lugar. Ninguém mais tem acesso a isso. Mas você pode deixar para trás 3 coisas que sabe que são verdadeiras, 3 lições que aprendeu com a vida, e você pode escrever num pedaço de papel e compartilhar com o mundo. Isso é tudo que teriam para se lembrar da sua mensagem, né? O que você diria serem suas 3 verdades? Ai, meu Deus. Eu posso pensar com calma? Pode Claro. cortar todo o espaço em branco? Claro, sem problemas. Ok? Deus é real. Deus é bom. Deus está em você. Amém. Amei isso. E antes de fazer a pergunta final, quero garantir que as pessoas sigam você nas redes sociais. Seu Instagram é incrível, tem muito conteúdo legal lá. E quero que as pessoas te sigam no Instagram. É o @sjkesroberts no Instagram, no Twitter Sarah Jacques Roberts, no Facebook, YouTube. E tem o site principal que a gente pode conferir essas coisas que você está fazendo, uma área de membros, seu ministério e tudo mais. womanevolve.com. womanevolve.com. Elas podem comprar o livro lá, né? Elas podem ver tudo que você está fazendo. Todas as torneio, coisas, roupas. todas. É. Ok. Confiram isso. Como se chama o seu podcast? Woman Involve. Woman Evolve. Tudo isso, se inscrevam lá e todas essas coisas. É muito poderoso. Se você está vendo no YouTube, deixe um comentário abaixo com a maior lição que você tirou dessa entrevista. Isso foi muito inspirador para mim também, eu estou muito feliz. E antes de fazer a pergunta final, Sarah, eu quero te agradecer por um momento, pelo seu dom e pela sua voz. Eu fiquei arrepiado ao longo da entrevista, o que geralmente não acontece com muita frequência. Eu realmente agradeço você pela verdade que existe dentro de você. Você é 100% autêntica com quem você é nesse momento da vida. Por viver a sua vida em serviço de outras pessoas, especialmente mulheres que sentem que não têm voz, e por compartilhar sua voz e fornecer ferramentas, estratégias, inspiração. A gente precisa de mais pessoas como você, Sarah. Sou muito grato por você, eu agradeço pelo dom que você é, e te reconheço por fazer as mudanças quando você não acreditava em si mesma e não se sentia digna de certas coisas, porque uma década se sentindo dessa maneira pode paralisar muitos de nós. Para você dizer, ok, eu estou nesse lugar escuro, mas isso não vai definir o resto da minha vida, né? Eu ainda posso criar mais significado para tudo. E é realmente inspirador. Eu reconheço você por todas as mudanças, toda a beleza que você cria no mundo. Eu estou muito grato por ter me conectado com você. Eu espero que a gente possa manter contato. E eu espero poder também te ver ao vivo, né? No palco. Seria legal ver você ao vivo. E minha última pergunta é, qual a sua definição de grandeza? Ousar viver de forma vulnerável para que o mundo seja inspirado e ensinado por isso. Acho que isso é grandeza. Viver com vulnerabilidade. Viver com vulnerabilidade, na verdade, se apresentar e viver a vida de forma vulnerável. Amar de forma vulnerável, trabalhar, criar a partir desse lugar de vulnerabilidade, onde a validação seria boa, mas não necessária, porque minha única opção é produzir a partir desse lugar. Acho que isso é grandeza. Sarah, muito obrigado. Te Obrigada, foi agradeço. divertido. E nós estamos sempre nos sentindo adiantados ou atrasados. E assim, quando você diz para si mesmo, eu estou exatamente onde eu preciso estar, você percebe que não está à frente ou atrás. E o problema é que se você pensa que está na frente ou atrás, então você está sempre se comparando.